Flagrante, a verdade na tela. Salve, salve, olha só, mais uma edição do Flagrante chegando para você. Obrigado sempre pela sua companhia, pelo carinho da sua audiência, por abrir as portas da sua casa, por nos receber nesse finalzinho de sábado. É sempre um prazer, uma alegria. Obrigado pela sua companhia. Vamos nessa, ao longo da próxima hora e meia, muita coisa importante para te mostrar. A gente já vai começar com o balanço do crime no Carnaval. A bandidagem foi pra rua, teve o bloco da bandidagem atuando bastante. E a gente já começa te mostrando essas imagens. Coloca pra gente, Lucas, uma prisão que aconteceu no feriado do Carnaval aqui em São Paulo. Essa jovem que aparece na abordagem policial na zona oeste da capital carregava dentro da calça simplesmente 13 celulares. Será que a gente tem o áudio aí do vídeo, Lucas? É impressionante. Coloca pra gente ouvir, vamos ver. 78. Vai continuar olhando. Não, calma, tira a boca. Vai tirando. 9, 10, 11. Tem mais. E a bolsa aqui também, ó. Tira a bolsa. Traz ela. Mas ela roubou tudo produto de crime, de furtos no Carnaval aqui em São Paulo. Desse jeito, oprimindo os outros. Você conseguiu escutar no final? Ela perguntando para os policiais, é assim? Vai oprimir os outros? É assim que o senhor faz? Vai oprimindo os outros? Pois é, essa moça ela foi identificada como Karina dos Santos. Ela foi conduzida até o 14º Distrito Policial de Pinheiros. E aí 4 dos 13 smartphones que foram apreendidos com ela haviam sido devolvidos às vítimas dos furtos. Lembrando sempre que as vítimas que tiveram aparelhos furtados devem registrar o boletim de ocorrência e informar o código e-mail para agilizar o processo de identificação e a liberação do celular apreendido, né? Esse é o protocolo, né? Então, se você teve um celular furtado, por mais que você acredite que não vai localizar mais, já esteja desesperançado, não é tanto por isso, não é só essa a importância do boletim de ocorrência, é também para que, caso ele seja encontrado, você consiga recuperar o aparelho e também contribua com as autoridades dando informações, né, sobre onde estão acontecendo os crimes. Enfim, tudo isso é muito importante para o planejamento da segurança pública, para a atuação dos policiais. Então, aí o registro, olha só o vídeo mais uma vez, impressionante, tudo estava dentro da calça, né? Ela ia roubando e guardando, foi de um lugar para o outro 13 vezes, pelo menos, roubando durante os blocos de Carnaval aqui em São Paulo, até que a casa caiu, até que os agentes da PM a abordaram e encontraram com ela todos esses aparelhos. Uma das imagens, né, do Carnaval aqui de São Paulo, mas foi assim, né? Ao longo de 4 dias a bandidagem esteve nas ruas e a polícia atrás trabalhando e, como nesse caso, prendendo. Daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai falar sobre outros crimes que aconteceram nesse Carnaval. O delegado do DEIC, o Departamento de Investigações, Estadual de Investigações aqui de São Paulo, os policiais do DEIC recuperaram 300 celulares desde o início do Carnaval até a quarta-feira de cinzas e o delegado responsável por essa operação vai conversar comigo daqui a pouquinho, mais pra frente aqui no Flagrante. Antes disso, deixa eu dar as boas-vindas aqui à nossa convidada de hoje, ela que vai estar comigo aqui ao longo de todo esse Flagrante, a doutora Raquel Galinatti, ela que é delegada, especialista em segurança pública, integrante da ADEPOL do Brasil, Associação dos Delegados de Polícia do Brasil. Doutora Raquel, um prazer, sempre bem-vinda. Obrigado. Sempre é meu. Obrigada. O que dizer disso, hein, doutora Raquel, dessa atuação da bandidagem no Carnaval? E se deram mal, né? Porque tinha muito aparato de inteligência colocado em ação, né? A polícia de São Paulo aqui colocou drones, câmeras de identificação facial, enfim, a senhora, com toda a expertise policial, vai poder detalhar pra gente, né? Mas a tecnologia foi usada para combater a bandidagem e, nesse caso aí, deu certo, né? Essa jovem que aparece no vídeo se deu mal, 13 celulares apreendidos só com ela. Como a gente fala de forma reiterada, o criminoso, o bandido é um covarde. Ele é oportunista, ele busca facilidade, por isso que em grandes eventos, aglomerações, como são os bloquinhos de carnaval, carnaval de rua, grandes shows, as quadrilhas, os bandidos estão ali, esperando a facilidade para poder, sim, praticar o crime. Então, e a gente tem outro fator, quando as pessoas estão no entretenimento, elas deixam a atenção diminuída. E seria justamente o contrário. Em locais de grandes aglomerações, a atenção tinha que ser
triplicada. Mas foi um trabalho maravilhoso da Polícia Civil do Estado de São Paulo, uma polícia investigativa que atua antes mesmo, antecipando a prática dos crimes, já num trabalho de estratégia, de inteligência. Então, as quadrilhas, os criminosos já estavam no radar já da polícia. Então, foi um trabalho maravilhoso, de excelência, como a polícia sempre faz. É isso, e nesse caso impressiona também o deboche, né? Dá pra gente ouvir de novo, Lucas? Vamos ouvir o vídeo. 4, 5, 6, 7, 8. Vai continuar olhando. Não, calma, tira a boca. Vai tirando. 9, 10, 11. Tem mais. E a bolsa aqui também, ó. Tira a bolsa. Traz ela. Mais um. Calma aí, senhor. Calma aí, senhor. É assim, desse jeito, oprimindo os outros? É desse jeito, oprimindo os outros, ela ainda se coloca no papel de vítima. Esse é um outro vídeo de uma outra ladra. Parabéns à Polícia Militar também nesse trabalho ostensivo preventivo, que foi muito... Eles foram muito rápidos e tiveram aí toda a atuação de abordagem de conduta, assim, impecável, perfeita, padrão. E ladrão é uma situação em que a inversão de valores, muitas vezes, a gente percebe algumas leis tão frouxas, tão fracas, que permite essa inversão de valores até na mentalidade do próprio ladrão. O ladrão ali, ele que está oprimindo as vítimas, essa ladra que está oprimindo aquele que trabalha para ter um celular. O celular, hoje a gente sabe que é um valor, o valor desse celular, ele é muito alto. Então, imagina quantos dias, meses de trabalho para poder adquirir aí um celular, e a opressão da ladra ao praticar esses crimes. Então, a opressão é o contrário, é do ladrão, do criminoso, na vítima, do inocente que tem ali os seus bens subtraídos mediante violência ou não, se foi mediante qualquer outro subterfúgio que tenha sido utilizado por essa ladra. Mas, enfim, é uma inversão de valores que a gente tem que realmente bater, elucidar e deixar aí com o holofote. Parabéns também à Polícia Militar nessa abordagem padrão. E não foi só ela não, doutora Raquel, o pessoal tá me avisando aqui. É isso, Lucas? Coloca pra gente aí, tem mais uma ladra sendo pega com celulares? Vamos ver. Ela vai também, né, doutora Raquel, do mesmo jeito que a gente viu no vídeo anterior, né? Ela vai com aquela vestimenta já própria, vai vestida para roubar, né? Ela vai com aquela cinta ali, me parece, né? E dali os policiais vão tirando os celulares, então me parece até que é uma ação já planejada, né? Um crime premeditado, claro, ela saiu de casa para roubar celular do bloco de carnaval e até a vestimenta já é preparada para isso, né? Já para confundir aí a roupa com acessórios. Tinha na bolsa também até, olha lá. Na mochila, então já é tudo um preparo ali para poder subtrair a maior quantidade de aparelhos celulares no meio dos bloquinhos e das aglomerações. Pois é, e a quantidade, ali no final do vídeo a gente conseguiu ver a quantidade de aparelhos que esses bandidos roubaram, né? E até chama atenção, nos dois casos, né, o diferencial, né, ou que uma característica comum dos dois crimes é que são feitos por mulheres, né? O que muitas vezes acaba passando mais despercebido pelas vítimas, né? É normal isso, né? Isso não é nenhuma hipocrisia da minha parte falar, né? Mas a gente desconfia mais de homem, claro, né? Quando a gente está até num ambiente como esse, de bloco de carnaval e tal, a nossa tendência inicial é desconfiar do homem, é desconfiar daquele que está com vestimentas mais simples. Isso é normal, passa pela cabeça de todo mundo, mas a gente tem que lembrar que bandido não tem cara, né? Não tem gênero, não tem idade também, tem bandido velho, tem bandido que anda em grupo ali, como se fosse uma família também, para disfarçar. Então, a gente não pode cair nesses estereótipos. Tem mulher a serviço do crime e roubando bastante, olha lá. Pois não, doutora? Não só a serviço do crime, como também liderando aí todos esses bandidos também
sendo líder, com iniciativa. A gente vê também muitos menores instrumentalizados. Aí são vários crimes também, a corrupção do menor, quando utiliza o menor para a prática de crimes. Idosos, realmente o criminoso, ele não tem cara. Ele se camufla de uma forma a ter uma simpatia, uma empatia ali com a vítima, e a vítima, ela perde a defesa. Então, realmente foi um trabalho maravilhoso, mas é o que a gente vem alertando ao longo aí dos dias, que o carnaval é também uma oportunidade para esses criminosos perceberem e quererem faturar em cima das vítimas. Então, as vítimas, elas têm que antecipar o passo dos criminosos. Os criminosos estão antecipando o passo das vítimas. Já vão todo com o aparato ali preparado, usam, olham, observam as vítimas, como a vítima está comportando. E uma distração da vítima é o momento para que esses criminosos aí subtraiam os celulares. Pois é, né? E isso é o que a polícia conseguiu pegar, né? Esses são os celulares que foram recuperados, alguns deles devolvidos às vítimas, né? Como eu falei no começo, depende muito do registro da ocorrência, né? De que as vítimas façam sempre o boletim de ocorrência depois de qualquer tipo de crime, depois de qualquer furto. Isso é sempre muito importante. E isso é só o que a polícia conseguiu recuperar. Você imagina quantos outros não foram levados e estão, nesse momento, nas mãos dos bandidos, né? É um trabalho que a gente aplaude e a doutora Raquel falou agora com toda a propriedade, né? Um trabalho brilhante da Polícia Civil e da Polícia Militar aqui de São Paulo, que trabalhou bastante nesse carnaval, mas não consegue fazer milagre, né? A polícia faz a parte dela, mas ainda tem muita coisa que os bandidos conseguiram levar. Eu fico impressionado também, doutora Raquel, com a quantidade de aparelhos, porque isso significa que esses bandidos, eles não pegaram tudo isso de uma vez só, né? Então, por exemplo, essa mulher aí que foi presa com os 13 celulares, né, do primeiro vídeo que a gente viu. São pelo menos 13 vítimas diferentes, né, eu imagino. Ninguém tem mais de um celular, ou pelo menos quem tem mais de um celular não sai pra rua com 2 pro bloco de carnaval. São 13 vítimas diferentes. Então ela roubou e continuou no lugar e roubou de novo. Passados alguns minutos, alguns segundos, ela roubou de novo, pegou de outra pessoa. Isso mostra muito como o bandido se sente à vontade aqui no Brasil, né? E não só por causa do trabalho da polícia, que faz a parte dela, né? A polícia militar que estava lá patrulhando, mas o bandido, ele não tem receio, ele não tem qualquer cerimônia, porque o Brasil é um campo fértil, né? Tem um mercado de trabalho para bandidagem muito confortável, né? O bandido tem todas as condições para trabalhar aqui no Brasil, né? Faca e o queijo na mão, né? Se ele for preso, a gente pode falar disso depois, inclusive, doutora Raquel, ele vai preso e aí sabe que em pouco tempo ele pode vir a deixar a cadeia. Então, o bandido se sente à vontade. Como essas ladras de celular, elas foram roubando, roubaram um, roubaram outro, ali no mesmo espaço. Isso, a gente, né, que não faz esse tipo de coisa, né? A gente, quando faz algo de errado, isso é um instinto humano, né? É algo próprio da nossa natureza. Sempre que a gente faz alguma coisa errada, a gente tende a se afastar, né? Ou pelo menos a tentar disfarçar, tentar um escape para sair daquela situação, né? Vou dar um exemplo aqui bobo, que pode parecer bobo, mas que se aplica a isso, ao raciocínio do bandido também. Quando a gente comete uma infração de trânsito, por exemplo, você quer sair ali do lugar o mais rápido possível, né? Se você estaciona num local proibido, por exemplo, você quer ir embora dali o quanto antes. Esse bandido não. Essa mulher aí debochada que apareceu no vídeo, essa canalha que roubou o celular aqui no bloco de carnaval, ela tá tão à vontade, ela sabe que é tão bom o ambiente, é tão propício o ambiente para bandidagem aqui no Brasil, que ela rouba o celular e continua por lá e vai atrás de outro, pega um, pega dois, pega três, até chegar no 13º. Depois do 13º, aí a casa caiu para ela foi presa e ainda com esse sorrisinho no rosto aí. É um reflexo de como o nosso país está, né, doutora? A casa caiu para ela, infelizmente. Tem outros ali que já estão... quando ela atua assim, quando essas quadrilhas atuam assim, essas ladras, junto com os ladrões, bandidos, eles atuam com um emaranhado de cadeia ali junto, organização criminosa, eles estão numa quadrilha. Então, cada um tem a sua função. Eles roubam, eles furtam aí no caso, foi um furto qualificado, mas aí eles passam para outro, para a própria vítima não perceber mais que essa pessoa não estava no entorno. Então, é toda uma estratégia para confundir tanto a vítima como a polícia. Só que a polícia não se confunde, a polícia sabe muito bem quem está atuando, qual é a atuação de cada bandido, cada ladra aí. E a situação é que a impunidade faz com que eles não tenham aquela certeza de que irão ser pegos ou punidos justamente por leis muito brandas para eles. Infelizmente, a dúvida é, após a prisão, que foi em flagrante, qual é o tempo, qual é o período que essa ladra vai sair pela audiência de custódia, né? Então a gente... Pois é, né? Pode ser que fique pouco tempo, então, presa, né, doutora? Pode ser que fique muito pouco tempo, pode ser que já agora no desfile das campeãs já esteja aí
pronta e operante. Para roubar de novo, inclusive, né? Então, a crítica é para a legislação. A legislação ela tem que acompanhar a realidade, a rua do trabalho policial. O trabalho policial ele está ali no combate direto com a criminalidade. A gente sabe quais são os obstáculos, e um dos obstáculos, um dos piores obstáculos, justamente é uma lei muito branda, benevolente para criminosos. Perfeito. Doutora Raquel continua por aqui. A gente fala agora sobre um outro caso que repercutiu muito essa semana, aquela tragédia em Mato Grosso. Você viu as imagens, né, que chocaram todo o país, a chacina de Sinop. 7 pessoas morreram, entre elas um pai e uma filha de 12 anos. Tudo isso porque os 2 suspeitos haviam perdido uma quantia significativa num jogo de sinuca e foram alvo de deboche. Um dos atiradores morreu em confronto com a polícia. O nosso repórter Bruno Pinheiro está acompanhando esse caso desde o começo, preparou uma reportagem especial para a gente contando os detalhes. Vamos acompanhar. Cenas de filme. A chacina que vitimou 7 pessoas em um bar de Sinop, no norte de Mato Grosso, chocou o Brasil. Os autores e todas as vítimas já foram identificados. Terça-feira de carnaval. O encontro é nesse bar. Homens, mulheres e crianças aproveitavam o feriado. 11 pessoas estavam no local. O local era conhecido por altas apostas durante partidas de sinuca. Durante as partidas, o bolo de dinheiro ficava sobre a mesa. E segundo o tenente Romening dos Santos, os homens foram derrotados numa primeira partida e foram buscar mais dinheiro. E quando voltaram ao bar, foram derrotados novamente. E depois de serem alvos de piadas das pessoas que participavam do jogo, eles foram até o carro e pegaram 2 armas. Verificamos que foram 2 suspeitos, um com a arma longa e o outro com a arma curta. Chegaram, né, após eles não ter logrado êxito no jogo que eles estavam,